Então a gente vai começar a estudar um pouquinho a parte de função de segundo grau, né? Na primeira parte ali do nosso estudo, nós estudamos a função afim, ou função do primeiro grau, e agora a gente vai estudar um outro tipo de função, que é a função do segundo grau, ou função quadrática. Então, para a gente poder estudar essa função, a gente tem que definir como que é a forma dela, né? A forma algébrica, depois a gente vai trabalhar com os gráficos, algumas propriedades. Ela vai ter algumas coisas bem diferentes da função do primeiro grau, principalmente a questão do gráfico. Então, para iniciar, vamos definir o que é uma função do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, tá? Vocês vão ouvir muito termo quadrática. Então, tem que saber aqui esse nome, porque aparece bastante, é bem enfatizado o termo quadrático. Então, vamos definir, né? Então, assim, ó, uma função de segundo grau, ou quadrática, ela é uma função que tem domínio real e contradomínio também real. Lembrando que domínio é o conjunto com os possíveis valores de x que você pode inserir na função, e o contradomínio é o conjunto que contém os possíveis valores de chegada, né? Tomar cuidado para não confundir contradomínio com imagem, tá? São duas coisas distintas. A imagem é um subconjunto do contradomínio, né? Então, lembrando aqui, ó, se você tem um conjunto B, tá? Aqui, ó, que é o teu contradomínio, e as flechas aqui só chegam em 2 desses pontos, tá? Então, a tua imagem vai ser composta somente por esses 2 elementos, tá? Então, a imagem é um subconjunto do contradomínio, tá? Pode ser igual ao contradomínio? Pode. Quando isso acontece, quando a imagem é igual ao contradomínio, a gente tem um nome específico para isso. Quando a imagem é igual ao contradomínio, a gente diz que a função é sobrejetora. Tá? Muito bem. Então, a função de segundo grau é uma função que tem domínio em R, contradomínio em R, e ela tem a seguinte forma, tá? A forma que a gente vai chamar aqui de forma geral. A forma geral dessa função é a seguinte. Ó. Ela é uma f de x igual a x quadrado mais bx mais c. Tem algumas restrições. O que é a, b e c? São números, são coeficientes, tá? São parâmetros. Então, esse a, b e c tem que acontecer o seguinte. Ó. A, b e c são números que pertencem ao conjunto dos reais, ou são números que a gente conhece aí, né? Porém, o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque o a, como é um número que vai estar multiplicando o termo x ao quadrado, se o a for zero, ele vai anular o termo x ao quadrado e a gente vai ter uma função da forma bx mais c. Só que uma função da forma bx mais c é uma função de primeiro grau, né? Então, o a tem que ser diferente de zero, porque o a que compõe o x ao quadrado, e ter o x ao quadrado, né, é justamente um dos motivos que caracteriza a função do segundo grau. Então, o a não pode ser zero, porque senão ele vai anular o termo x ao quadrado. Essa forma aqui é o que nós chamamos de forma geral, tá? De uma função do segundo grau. Existem outras formas de você escrever uma função de segundo grau, mas a gente vai trabalhar primeiramente com essa forma geral. Vai existir a forma fatorada, por exemplo, que depois eu vou explicar para vocês. Muito bem, o b e o c pode ser igual a zero? Sim, o b e o c pode ser igual a zero. Então, ó, vamos para alguns exemplos aqui. Ó. Então, vamos pegar uma situação assim, ó. Exemplo. Então, se eu tenho isso aqui, ó, uma f de x igual 3x ao quadrado mais 4. É uma função de segundo grau? É uma função de segundo grau. Então, se ela é uma função de segundo grau, a gente tem que identificar quem são os coeficientes.
Tá? Então, se você notar aqui, ó, quem que é o a dessa função? O a é o termo que multiplica o x ao quadrado, então é 3. O b é o termo que multiplica o x. Ah, mas não tem variável x aqui sozinho, só tem x ao quadrado. Isso significa, então, que o b é 0, né? Você não tem o termo em x. Aqui, note que o b, ele pertence aos reais, ele pode ser 0, não tem problema nenhum. E o c aqui é 4, tá? Mais 4, sempre acompanhado do sinalzinho, tá? Então, nós temos aqui o valor de a, b e c, tá? Então, isso aqui é uma função de segundo grau. Então, aqui, ó, é uma funçãozinha do segundo grau. Então, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui uma g de x. Está assim, ó. É uma função de segundo grau? Também é uma função de segundo grau. Note que, ó, se é uma função de segundo grau, a gente tem que definir quem são os coeficientes. O a aqui é quem multiplica o x ao quadrado. Note que não é 4, tá? Se você ver aqui, ó, quem está multiplicando o x no numerador é o menos 1. Então, tudo isso aqui, ó, é o termo que multiplica x ao quadrado. Então, o a aqui para a gente é menos 1/4. Tá? O b aqui, quem que é para a gente? Ah, não está aparecendo ali. Se não está aparecendo, quem está multiplicando o x aqui? Ó? É 1. Então, b nesse caso, 1. E o termo independente, né? Por que eu chamo c de termo independente? Porque ele não está acompanhado do x, né? Então, a gente chama ele de termo independente. Nesse caso, como ele não aparece, então ele é 0. Tá? Então, aí temos os nossos coeficientes. Então, isso aqui também é uma função do segundo grau. Então, vamos pegar aqui um terceiro exemplo. Vamos pegar aqui uma h de x igual. E a pergunta é uma função do segundo grau? Sim. Cuidado agora, porque ela pode aparecer não na ordem que a gente está acostumado. Então, se você notar aqui, ó, quem que vai ser o a? O a é o elemento que multiplica x ao quadrado. Nota que ele não está aparecendo por primeiro. O nosso a aqui é menos 2. O b, para a gente, é o termo que multiplica o x. Então, nesse caso, é 4. E o c é o termo independente, que nesse caso não está aparecendo, então é 0. Tá? Então, cuidado aí com as formas que pode aparecer a função do segundo grau. Então, aqui para a gente também é uma função do segundo grau. Mais um exemplo aqui. Vamos colocar aqui exemplo 4. Vamos pegar uma i de x que está assim. Ó. É uma função de segundo grau? Sim, é uma função de segundo grau. Bom, quem que é o a nesse caso? O a aqui é meio. O b é 0. E o c também é 0. Nada impede que o b e o c sejam 0, tá? Eles podem ser 0. Quem não pode ser 0 é somente o a, porque senão descaracteriza uma função de segundo grau. Então, isso aqui também é uma função de segundo grau, ou quadrático. Vamos lá, ó. Exemplo 5. Vou pegar assim, ó, uma j de x. E aí, será que é uma função de segundo grau? Bom, ela não está na forma geral, né? Que a gente está... Porque assim, ó, você vai falar, é uma função de segundo grau. É quem que é A, quem que é B, quem que é C. Aí você vai falar assim, se você olhar aqui dentro da função, né, aqui dentro do parênteses, aliás, o A, quem que é o A? O A é quem multiplica x ao quadrado, mas cadê x ao quadrado? Né? Então, para a gente definir se isso aqui de fato é uma função de segundo grau, a gente tem que colocar ela na forma reduzida. Né? O que é essa forma reduzida? A gente vai pegar essa função, o que é x mais 5 ao quadrado? Né? Isso aqui é x mais 5, tá? Vezes x mais 5. E a gente vai aplicar a propriedade distributiva. Então, vai ficar assim, ó, x ao quadrado mais 5x mais 5x mais 25. Então, a gente vai chegar aqui, ó, que isso é igual a x
ao quadrado mais 10x mais 25. Tá? Apliquei aqui a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva que eu estou fazendo? Né? Estou multiplicando isso por isso. Tá? Aí aqui, ó, esse x pelo 5 e aqui, ó. Aí eu vou chegar nessa expressão. Bom, agora a gente tem a forma reduzida da função. Né? Forma reduzida não, desculpa, a forma geral da função do segundo grau. Então, ó, quem que é o a agora? O a é 1, o b é 10 e o c 25. Então tá aí, ó, temos os três coeficientes. Então também é uma função do segundo grau. Vamos para mais um exemplo aqui, ó. 6. Vamos pegar uma k de x, seja assim, ó. E aí, será que isso é uma função do segundo grau? Não sei, não dá para saber. Ah, mas está elevado ao quadrado, então é uma função do segundo grau. Provavelmente, mas vamos ver. Então, a gente vai ter que abrir aqui, ó, essas expressões. Então, x menos 2 ao quadrado, o que que é? X menos 2 vezes x menos 2. Menos, aí eu tenho que abrir aqui também, x mais 5 vezes x mais 5. Essa segunda expressão aqui a gente já fez, tá? Aqui em cima. Então a gente já sabe quanto é que dá. Vamos somente nos preocupar aqui com a parte de baixo. Então a gente vai ter o seguinte, ó. Lembre-se que quando você aplicar distributivo, você tem que aplicar a regrinha de sinal. Então, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 2, menos 2x. Agora, menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Menos, a gente já sabe o resultado disso. Como esse menos é com relação a toda essa expressão, então eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Porque esse menos ele está subtraindo toda essa expressão. Quem que é essa toda expressão já aberta, né? Então vai ser x ao quadrado mais 10x mais 25. Então vamos lá. Vamos ver aqui como é que fica. Vai ficar x ao quadrado menos 4x mais 4. Ó, regrinha de sinal agora. Ó. Esse menos vai mudar o sinal de todo mundo que está aqui dentro do parênteses. Então, menos x ao quadrado menos 10x menos 25. Note aqui, ó, o que vai acontecer com o termo x ao quadrado, ó. Mais x ao quadrado com menos x ao quadrado vai anular. E eu vou ter o seguinte, ó, menos 8x, né? Opa, perdão. Menos 4x com menos 10x vai ficar menos 14x. E mais 4 com menos 25 fica menos 21. Então, isso aqui é a nossa expressão final. Nota, é uma função de segundo grau? Não é uma função de segundo grau, tá? Então, isso aqui não é uma função de segundo grau. Na verdade, é uma função de primeiro grau. Então, não significa dizer que tudo que está elevado ao quadrado vai ser uma função de segundo grau. Você tem dois termos aqui, ó, duas expressões que quando você destrincha ela, você vai ter que o termo em x ao quadrado ele vai se anular. Né? Então, isso aqui, na verdade, essa expressão, apesar dela ter o quadrado aqui, se eu colocar isso no gráfico, ela vai ser uma reta, tá? Uma função de primeiro grau. Tá? Então, às vezes a função ela não está tão evidente para você. Então, por isso que você tem que buscar achar a forma geral dela. Qual que é a forma geral? x² mais bx mais c. Tá? Note que, eu não sei se vocês lembram disso, mas quando você faz duas observações aqui, né? Quando você faz aqui, ó, a mais b ao quadrado, eu estou fazendo aqui a mais b vezes a mais b, mas isso aqui é um produto notável. Que vocês deveriam, pelo menos, ter visto no 7º ano, 8º ano. Isso aqui, na verdade, o que é? O quadrado do primeiro
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo, tá? E quando você tem isso aqui, ó, a menos b ao quadrado, isso aqui, ó, é a quadrado, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Isso aqui, você não precisa gravar, tá? Mas se você souber, é bom, porque facilita as tuas contas, ó. Então, por exemplo, você vai pegar aqui, ó, vamos olhar a j aqui, né? Vamos, a partir desse x mais 5 ao quadrado, aplicar aqui nesse produto notável, tá? Então, o primeiro quem que é? É x e o segundo, 5. Então, vamos fazer ali, ó, quadrado do primeiro. Peguei o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5, tá? Mais o quadrado segundo. Então, olha aqui o que eu vou ter, ó. X ao quadrado mais 10x mais 25. Ó, já cheguei na minha expressão, tá? Sem precisar aplicar a distributiva. Na verdade, isso aqui, você chega nessas expressões aplicando a distributiva, mas se você lembrar disso, se torna mais rápido. Então, por exemplo, aqui, ó, o x menos 2 deu como expressão aqui, ó, x menos 2 ao quadrado, deu como expressão isso aqui, ó, x ao quadrado menos 4x mais 4. Então, ó, vamos usar ali a regrinha. Ó. O primeiro aqui é x e o segundo aqui é 2. Então, vamos aplicar ali para ver o que acontece. Ó. Quadrado do primeiro, então x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 2, mais o quadrado segundo. Então, olha aqui o que eu vou ter. Ó. X ao quadrado menos 4x mais 4. Então, ó, cheguei na mesma expressão. Tá? Então, é só uma forma de vocês fazerem esses produtos, que a gente chama de produto notável, né, de uma forma mais rápida. Então, é legal vocês lembrarem disso, tá? Ajuda bastante se lembrarem dessas expressões aqui. Não precisa, não é obrigatório, né, gravar, mas é bom se vocês lembrarem. Então, vamos falar um pouquinho do gráfico de uma função de segundo grau ou função quadrática, né? Bom, o gráfico de uma função de segundo grau é o que nós chamamos de parábola, né? Então, a forma geométrica de uma função de primeiro grau é uma reta e a forma geométrica de uma função de segundo grau é o que nós chamamos de parábola. E para a gente ver o formato dessa função, eu vou trabalhar com 2 exemplos bem simples, tá? Que a partir desses exemplos a gente vai notar uma propriedade bem interessante já na função do segundo grau. Então, assim, ó, vamos pegar aqui como exemplo 2 funções. A primeira delas, eu vou trabalhar com essa função aqui, ó, f de x igual x ao quadrado. É uma função bem elementar, né, do segundo grau. O a igual a 1, b igual a 0, c igual a 0. Tá? E também vou trabalhar com uma segunda função, que é assim, ó, menos x ao quadrado. O que muda de uma para outra é que nós temos ali um coeficiente a positivo e um outro negativo. Tá? E a gente vai montar esse gráfico e vai ver o que acontece. Como que a gente vai montar esse gráfico? Bom, em primeiro lugar, para montar o gráfico dessas 2 funções, eu vou colocar elas no mesmo plano cartesiano, eu vou construir uma tabela aqui atribuindo valores para x. Então, olha só o que eu vou fazer aqui. Então, eu vou atribuir aqui, ó, valores genéricos para x, né? Então, aqui vai ser x, aqui vai ser a função f de x e aqui a função g de x. E aí eu estou atribuindo esses valores. Você pode atribuir qualquer valor para x, mas eu vou usar alguns valores já específicos para dar bem a cara da minha função de segundo grau, tá? Da forma como eu quero mostrar para vocês. Então eu vou usar esses valores aqui, ó. Eu vou usar o menos 2, o menos 1, o 0, o 1 e o 2. Então vamos aplicar na f de x, em primeiro lugar, né? Então, no lugar de x eu vou colocar menos 2. Quando eu fizer menos 2 ao quadrado, né, aplicando aqui na minha f,
Nota que eu estou fazendo aqui o f de menos 2, tá? Menos 2 ao quadrado, né? Base negativa expoente par, o resultado vai ser positivo. Então fica 4, positivo. Mesma coisa aqui, ó. Você vai elevar uma base negativa expoente par, vai ficar positivo. Então 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado dá 0. 1 ao quadrado dá 1. E 2 ao quadrado, 4. Agora vamos para g de x, tá? Quando a gente fizer o g de menos 2, nota o que acontece aqui, ó. Você tem o menos da função, que está aqui na frente, tá? E eu vou colocar no lugar do x o menos 2. Então, esse menos 2 ao quadrado dá 4 positivo. Só que como você tem esse menos aqui fora, fica menos 4. Então aqui vai ficar menos 4, menos 1, 0. Aqui a mesma coisa, se você for fazer agora o g de 1, vai ficar assim, ó, menos o valor de x, que eu estou atribuindo que é 1, elevado ao quadrado. Ah, mas se a base é negativa e o expoente é par, o resultado dá positivo? Não, porque esse menos aqui, ó, como você não tem o parênteses aqui, esse menos ele não está sendo elevado ao quadrado, é só o 1 que está sendo elevado ao quadrado. Então, quando você não tem o parênteses, como nesse caso, você vai repetir o sinal de menos e vai fazer 1 ao quadrado. Tá? Então, isso aqui também continua menos 1 e aqui menos 4. Tá? Beleza? Então, aqui a gente tem os valores, e com esses valores, nota que isso aqui são pontos no plano cartesiano. Então, se eu olhar aqui para a primeira e para a segunda coluna, você tem valores de x e y. Então, menos 2 e 4, menos 1 e 1, 0, 0, 1 e 1, 2 e 4. Tá? Isso são valores, pontos no plano cartesiano. Então, aqui, ó, o nosso eixo y, eixo vertical, e o eixo x. Então, vamos marcar os valores aqui que a gente precisa, né? Então, a gente vai precisar de quem aqui, ó? A gente colocou, a gente vai precisar do 1, do 2. Para cá, a gente vai precisar do menos 1 e do menos 2, tá? Para cima, a gente vai precisar aqui do 4, então, eu vou ter aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, né? Até o 4, né? E para baixo até o menos 4. Então vamos ligar os pontos aqui, tá? Então primeiro, vamos olhar aqui primeiro para a função f de x. Então, quando x é igual a menos 2, a função é 4. Então tem isso aqui, ó. Então, nosso primeiro ponto aqui. Quando o x é igual a menos 1, a minha função vale 1. Tá aqui, ó. Quando x é igual a 0, a função vale 0. Está aqui, ó, ponto 0, 0. Quando x vale 1, a função vale 1. E quando x é 2, a função vale 4. Aí você pensa assim, bom, basta ligar os pontos. Aí você vai fazer segmentos de retas assim, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Só que isso não são segmentos de retas, tá? Isso aqui, a função de segundo grau, é uma curva, né? Então, ela vai ter um formato assim, ó. Se eu olhar agora para a função g de x, né? Então, vamos lá, ó. Quando x é igual a menos 2, o y é igual a menos 4 agora. Então, vou colocar aqui, ó. Quando x é igual a menos 1, o y também é igual a menos 1. Quando x é igual a 0, o y também é igual a 0. Quando x é igual a 1, o y vale menos 1. E quando x é igual a 2, o y vale menos 4. Então a gente vai ter o gráfico assim agora. Então são duas parábolas. Tá? Na primeira parábola, note que a concavidade dela está voltada para cima. Quando eu falo de concavidade,
Eu estou me referindo à parte côncava da função. O que é a parte côncava? A parte em forma de concha. Então, a parte côncava, ela está voltada para cima. A concavidade está voltada para cima. E aqui, ó, na função azul, né, na parábola azul, a concavidade está voltada para baixo. Né? O que difere uma função da outra? Né? O coeficiente A. Então, se você notar, a f de x tem um coeficiente positivo e a g de x tem um coeficiente A negativo. Então, o que a gente pode concluir aqui? Ó? Que o A ele vai ser responsável pela concavidade da parábola. Então, algumas conclusões que a gente chega aqui são as seguintes. Ó. Então, se eu tenho aqui um A maior do que zero, tá? A concavidade da parábola é voltada para cima. E se eu tenho um A menor do que zero, ou seja, negativo, a concavidade voltada para baixo. Então, o coeficiente A ele vai ser responsável pela concavidade da parábola. Então, olha só, criei aqui no GeoGebra 3 botões, né? E vamos tentar ver o que acontece quando eu manipulo esses 3 botões. Ó. Então, olha só, vou mexer aqui, ó. O que acontece ó, com a concavidade? A é responsável pela concavidade. Então, se eu tenho valores positivos de A, né, eu sempre vou ter uma concavidade voltada para cima. Note que se eu tiver o A igual a zero, que eu falei que não pode, o A não pode ser igual a zero, o que eu vou ter se o A for igual a zero? Uma reta, que é uma função de primeiro grau. Por isso que o A não pode ser igual a zero. Porque ó, você vai anular aqui ó, o termo em x ao quadrado, tá? E aí você vai ter 1x mais 1, tá? Que caracteriza uma função de primeiro grau. E a partir do momento que o A passa a ser negativo, ó, a concavidade é voltada para baixo. Se você notar que o C, eu trouxe ele escondido, deixa eu trazer ele para cá. À medida que eu mexo o C, olha só o que acontece. Ó. Então, por exemplo, se o C é igual a 4, olha aqui onde a função está interceptando o eixo y. No ponto A, que está aqui do ladinho, ó, 0, 4. Se eu ponho o C igual a menos 2, olha ali onde a função está interceptando o eixo y, no ponto 0 e menos 2. Então, ele tem o C da função de segundo grau ele tem uma função parecida com o B da função de primeiro grau. Lembra que o B, o que era o B? Né? O B era a ordenada do ponto onde a função interceptava o eixo y, ou seja, é a segunda coordenada do ponto onde a função intercepta o eixo y. Então, se o C é 4, o que eu posso dizer com relação ao ponto que a parábola intercepta o eixo y? É o ponto 0, 4. Se o C é menos 2, onde a função intercepta o eixo y? No ponto 0 e menos 2. Tá? Então, o C tem essa função. O B, ele faz isso aqui, ó, tá? Com a função. Ele está relacionado aqui com uma inclinação de uma reta tangente à parábola. Então, eu não vou... Para a gente aqui não vai importar tanto o significado geométrico desse B. A gente precisa se preocupar aqui com o A, que diz respeito à concavidade, e o C, que diz respeito aqui ao ponto em que a função vai interceptar o eixo y. Agora, e o eixo x, né? Onde que a função intercepta o eixo x? O que é, né? Essa intersecção com o eixo x. Vou colocar aqui um 4. Então, como é que eu acho esses pontos aqui ó, de intersecção com o eixo x? Esses pontinhos aqui, ó. Esse ponto e esse ponto. Como é que eu acho será esses pontos? Né? Na verdade,
Isso aqui a gente vai falar na próxima aula, mas o que são esses pontos de intersecção na função de primeiro grau? Para a gente achar lá o ponto de intersecção com o eixo x, a gente primeiro precisa achar a raiz. E o que é achar a raiz de uma função de primeiro grau? É você pegar a função de primeiro grau, igualar a zero e isolar x. Aqui não vai ser diferente. A gente vai pegar a nossa função de segundo grau, igualar ela a zero, tá? Porque a gente vai pegar a função e vai igualar ela a zero. Então, estou dizendo que o y vai ser igual a zero. Consequentemente, a gente vai achar os valores de x onde isso acontece. Ou seja, as raízes da função. E como que você vai isolar o x numa função de segundo grau? Quando você tem uma expressão de segundo grau. Você tem, por exemplo, x² menos 5x mais 6 igual a zero. Como é que você vai isolar esse x? Aí a gente usa Bhaskara. Então, Bhaskara, na verdade, quando você encontra aquele x' e x duas linhas, na verdade, o que você está encontrando aqui? Você está encontrando as raízes dessa função, e essas raízes estão relacionadas com o quê? Com o ponto onde a parábola intercepta o eixo x. Então, talvez vocês só estavam resolvendo Bhaskara lá no nono ano. Resolve Bhaskara, delta b quadrado 4ac menos b menos raiz delta sobre 2a. Mas o que era isso geometricamente falando? Na verdade, essa raiz, ou esse zero da função, ela está diretamente relacionada com os pontos onde a parábola intercepta o eixo x. Então, no caso aqui, ó, como A é igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 3, a gente está falando dessa função aqui. Ó. Tá? A gente está falando essa função que está aí desenhada, essa função aqui, ó, x² menos 4x mais 3. Quando você pega essa função e iguala ela a zero, ou seja, você está falando que o y aqui é igual a zero, né? Porque f de x é y, você vai achar os valores de x para que isso aconteça. Como você não consegue isolar x aqui como uma função de primeiro grau, aí a gente usa a fórmula de Bhaskara. Se você aplicar Bhaskara aqui, que valores de x que você vai encontrar? Você vai encontrar x' ou x1, né, igual a 1 e x duas linhas igual a 3, que é justamente esses pontos aqui, ó, 1 e 3. Bom, quem são as raízes da função? As raízes dessa função é 1 e 3, onde a função intercepta o eixo x no ponto 1 e 0 e no ponto 3 e 0. Então, apesar das duas coisas estarem relacionadas, dependendo da pergunta que eu faço, você vai me dar respostas diferentes. Se eu perguntar quem são as raízes da função, você vai dizer as raízes da função é 1 e 3. Agora, se eu perguntar onde a parábola intercepta ou onde a função intercepta o eixo x, você vai dizer que é o ponto 1 e 0 e o ponto 3 e 0. Note que as raízes estão bem aqui. Ó. Tá? Mas isso vai ser tema para a nossa próxima aula.